Tudo aquilo que podemos observar numa escala macroscópica no universo, como estrelas, galáxias, os buracos negros, quasares, nebulosas, bem como a expansão acelerada do universo, através da constatação do afastamento das galáxias e até mesmo a compreensão de sua arquitetura, o espaço-tempo e a gravidade. Esses dois últimos são essencialmente a mesma coisa. Tudo isso pode ser sistematizado, compreendido e previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. Em outras palavras, todos os fenômenos físicos que nos é familiar e os corpos celestes que compõem o nosso universo, sobretudo situados a distâncias astronômicas, estão dentro do universo determinista da relatividade geral. Poderíamos então concluir que conhecemos o nosso universo por completo e que a nossa realidade já é, portanto, bem compreendida e sempre determinista? Ora, quando perguntamos qual a origem do universo e há quanto tempo ele passou a existir, temos de iniciar essa busca analisando como é o universo atualmente. E foi assim que o padre belga, o cosmólogo Lemaître, em 1927, logo após a elucidação da relatividade geral de Einstein, propõe, através de seu modelo matemático, um universo não estático. Na verdade, a proposta prevista pela matemática era de que o universo teria surgido a partir de um único ponto denso, o qual muitos cientistas chamam de átomo primordial, o qual seria muito denso, quente, e que num passado muito remoto, há bilhões de anos atrás, teria explodido. O termo correto dentro da física seria expansão, porém não me parece muito didático para o momento. Esta explosão, ou utilizando o termo correto na física, expansão, foi chamada de Big Bang. Foi a partir daí que o tempo e o espaço passaram a existir, o que nos indica que não há sentido falar do tempo antes do Big Bang. Sobretudo, sua proposta de um universo não estático e que houvera surgido a partir de um átomo primordial só pôde ser colocada à prova em 1929, quando Edwin Hubble apontou seu potente telescópio recém-inventado para os confins do universo e constatou que as galáxias estão se afastando rapidamente umas das outras, de forma proporcional. Isto é, quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido está se afastando. As mais próximas também se afastam, porém numa velocidade mais baixa. Esta proporcionalidade que relaciona a distância das galáxias com as suas velocidades é conhecida como constante de Hubble. Quando efetivamos este cálculo retrocedendo no tempo, verificamos que se as galáxias estão se afastando umas das outras, é sinal de que no passado elas estariam muito mais próximas do que são atualmente. Os resultados do cálculo indicam que há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, todas essas galáxias estariam condensadas num único ponto denso, compacto e provavelmente quente. Este número, portanto, indica a idade do universo. Além da observação de Hubble de que as galáxias se afastam umas das outras, a teoria da relatividade geral de Einstein também indica um universo não estático. Inicialmente, Einstein pensou ter cometido o maior erro de sua vida, pois a física de Newton, ainda dominante em sua época, propunha um universo estacionário. Um termo da equação da relatividade geral de 1916, dado o nome por Einstein de constante cosmológica, indicava uma forte energia de repulsão no espaço, que age de forma contrária à força gravitacional. Essa força repulsiva seria responsável pela expansão do universo. Hoje sabemos que se trata da energia escura, já prevista, portanto, pelas equações de Einstein da relatividade geral, mas que só foi um pouco melhor compreendida na atualidade. A teoria do Big Bang é uma das teorias científicas mais bem fundamentadas da ciência, com inúmeras evidências que corroboram entre si e revelam coerência ao indicar que o nosso universo tem uma origem a partir de um determinado ponto denso, quente e que começou a sua expansão há cerca de 13,8 bilhões de anos. A proposta de Lemaître é fortemente sustentada pela observação de Hubble e ambas estão em perfeito acordo com a relatividade geral de Einstein. Isso sem mencionar as atuais observações de fundo em micro-ondas efetivadas pelo satélite WMAP, que, ao nos fornecer dados sobre os vestígios da radiação do universo primordial, nos indica que o mesmo, em seus primórdios, era muito mais quente e denso do que é atualmente. Estes dados também estão em acordo com as demais teorias e observações citadas até aqui. Tudo isso, por mais que nos dê a impressão de que estamos com as respostas na mão, é apenas o início da investigação.
pois nesta escala o universo parece nos fornecer informações o bastante para nos sentirmos seguros e seguir adiante. No entanto, a nossa realidade não é formada apenas por corpos extremamente massivos, como galáxias citadas até aqui, e nem tudo está a distâncias astronômicas, as quais dependem de uma unidade de medida tão sagaz quanto a velocidade da luz. Afinal, as galáxias que se afastam, as estrelas que compõem as galáxias e os planetas que situam-se orbitando sóis são também formados por peças muito pequenas, chamadas de átomos. No entanto, o submundo dos átomos e das partículas, assim como o movimento das galáxias e estrelas são compreendidos pela relatividade geral, o movimento das partículas e dos átomos também devem ser governados por leis físicas. No entanto, as características de um universo microscópico nos revelam que tanto a mecânica clássica de Newton quanto a relatividade geral de Einstein são leis insuficientes para descrever este universo do muito pequeno. Tendo em mente tais implicações físicas da realidade, conclui-se que tudo que conhecemos é constituído por, digamos, dois universos distintos: o universo macroscópico, previsto de forma excelente pela relatividade geral, e o universo microscópico, previsto de forma igualmente confiável pela mecânica quântica, introduzida inicialmente por Max Planck em meados de 1900. A grande diferença entre essas duas leis distintas que compreendem uma só realidade é que é possível chegarmos a conclusões deterministas com a relatividade geral de Einstein, mas o mesmo não ocorre na escala quântica dos átomos e partículas. A mecânica quântica nos revela que, nesta escala, a realidade é puramente probabilística e com um grau de incerteza. A incerteza tratada na mecânica quântica não se dá por conta de fórmulas e equações que não estão prontas, mas sim por ser assim que funciona a natureza quântica. Veja, se quisermos estudar um elétron, por exemplo, considerando o seu movimento, que é denominado spin, que seria um movimento aleatório e não definido, sabemos, de acordo com a natureza da mecânica quântica, que há uma censura natural a qual nos permitirá saber do elétron ou a sua posição no espaço ou a sua velocidade, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Também faz parte da natureza quântica realidades em superposição, isto é, duas realidades podem estar acontecendo ao mesmo tempo até que haja interação com o sistema. Por exemplo, imagine algo como um rato dentro de uma caixa de madeira, a qual nem o rato dentro da caixa pode ver o lado de fora e nem o observador do lado de fora pode observar o interior da caixa com o rato dentro. Dentro desta caixa é inserido veneno para rato. No entanto, o rato pode ou não comê-lo. De acordo com as leis que regem a mecânica quântica, a partir do momento em que fechamos o rato dentro da caixa juntamente com o veneno, sem poder observar o que acontece lá dentro, o rato está, por definição, vivo e morto ao mesmo tempo. Este fenômeno contraintuitivo é chamado pela mecânica quântica de superposição, onde duas realidades acontecem ao mesmo tempo. Como se não fosse estranho bastante, a mesma lei diz que, ao abrirmos a caixa, os nossos olhos estarão interagindo com o sistema de modo a determinar imediatamente a realidade. Ou seja, enquanto não olhamos, a realidade está em superposição e, portanto, o rato estará vivo e morto ao mesmo tempo. Ao abrir a caixa e observar, os nossos olhos interagindo com o sistema é que irá determinar a realidade. O físico teórico austríaco foi quem propôs esta analogia em meados de 1935, utilizando um gato ao invés de um rato. Aqui, apenas elucidei a sua proposta de forma mais simplória para que todos pudessem compreender. É importante salientar que não se trata de uma constatação óbvia da realidade, de que só saberemos se o rato ou o gato morreu após abrirmos a caixa. De fato, no universo quântico, o ato de olhar, de interagir com o sistema, é que determina a nossa realidade. Portanto, podemos concluir que a realidade vivenciada por nós é constituído por esses dois universos distintos. No universo macro, tudo isso é compreendido pelas leis da relatividade geral de Einstein. Em contrapartida, no mundo microscópico da matéria, no submundo dos átomos e das partículas, as leis da relatividade geral não se aplicam. Portanto, elas são regidas pelas leis da mecânica quântica. Enquanto que a relatividade geral de Einstein ela pode ser considerada determinista, as leis da mecânica quântica são, por definição, probabilística.
O conjunto dessas duas leis, a relatividade geral e a mecânica quântica, é o que constitui o mundo e o universo que a gente vive. Na atualidade, alguns cientistas buscam unificar essas duas leis. Se no futuro distante conseguirmos encontrar a ponte que liga a relatividade geral com a mecânica quântica, nós teremos encontrado, portanto, a teoria de tudo, o maior sonho da vida de Einstein.